Vamos orar. Senhor, quero te agradecer por tudo que vimos e ouvimos até agora. E queremos agora, Senhor, nos dedicar a ouvir a Tua palavra. Nós queremos sair daqui com respostas, queremos sair daqui com aplicações práticas para a nossa vida diária. Nós queremos sair daqui com diretrizes do Senhor em nosso coração. E a pessoa que vai trazer isso direto do Teu trono é o pastor Alexander. Por isso, Deus, utilize-se dele hoje com poder, autoridade, e que ele venha, Senhor, transmitir aos nossos corações a palavra do Senhor. Abençoe o Teu servo e que nós possamos também sair daqui abençoados pela vida dele. Pedimos isso em nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém, meus irmãos? É um pouquinho, daquilo que nós temos vivido aí ao longo de 6 anos. Temos alguns testemunhos que acabam alimentando a nossa fé e acrescentando. Confesso que se nós imaginássemos aquilo que nós enfrentaríamos e também tudo aquilo que nós iríamos viver, talvez nós teríamos pensado algumas vezes antes. Mas chega um momento da nossa vida que, como missionário, a gente entende que nós somos privilegiados. Nós estamos sendo agraciados com oportunidades que poderia ser dada a qualquer um dos nossos irmãos. A qualquer um dos nossos irmãos. E o que nos deixa felizes, irmãos, é saber que um trabalho missionário, ele não é feito sozinho. Tem que haver a unidade da igreja. E um pouco daquilo que vocês viram hoje, através de algumas fotos, são resultados de orações e também da contribuição da igreja. Se tem um lugar que é um lugar fértil e que o retorno daquilo que você investe é garantido, se chama campo missionário. Porque quando nós investimos no campo missionário, irmãos, nós estamos dando a oportunidade daqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho que alcançou a cada um de vocês. Nós estamos dando a oportunidade de pessoas ouvirem a falar de um Cristo que, por submissão ao seu Pai, por Ele ter amado tanto o mundo de tal maneira, que Ele ofereceu o seu Filho unigênito. E quando nós anunciamos esse Evangelho, e anunciamos um Cristo ressurreto, nós podemos ver a ação eminente do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver a palavra sendo manifesta e vidas verdadeiramente sendo transformadas. E dentro do coração dessas pessoas, irmãos, elas vão ser regadas pelo amor incondicional que foi capaz de se entregar naquela cruz, na cruz do Calvário. Então nós não podemos deixar de dar acesso àqueles que ainda não ouviram, porque senão nós estaríamos negligenciando a ordem do nosso Senhor. E qual é essa ordem? Ide. Ide por todo e anunciai o Evangelho a toda a... Está entendendo
a responsabilidade que eu e você carregamos. Porque o ide por todo mundo é ide aos ribeirinhos, segundo segmento menos evangelizado dentro do nosso país. Mas essa ordem também é uma ordem para que você possa alcançar a sua vizinhança, para que você possa alcançar os seus familiares, para que você possa alcançar aquelas pessoas que estão no seu ciclo. E essa boa semente já brotou no seu coração. Ela já cresceu no seu coração. E agora é a hora daqueles que ainda não entenderam que precisam produzir frutos. Chegou a hora de produzirem frutos. Porque esses frutos alimentarão os famintos. Esses frutos trarão esperança para aqueles que estão desacreditados, que não encontra um caminho ou uma saída, porque através desse fruto você tem a autoridade do Espírito Santo de Deus para declarar o Cristo que é o caminho, o Cristo que é a verdade e o Cristo que é a vida. Nós somos portadores da boa nova e ela precisa ser anunciada. Eu separei alguns textos para que nós possamos entender um pouquinho daquilo que é uma vida missionária, daquilo que é uma vida cristã. Quando nós entramos aqui, irmãos, e eu parei ali, e depois eu fui numa, como que se chama aquela salinha? A sala dos voluntários. A gente pôde identificar a comunhão, que todos que chegavam tinham o prazer de cumprimentar, de estender a mão, de dar boa noite, de declarar a paz. Isso é extremamente importante, irmãos. Porque muitas vezes nós somos atribulados nos nossos dias, e o que nós carecemos é de uma palavra de bênção. E por incrível que pareça, quando você saúda o seu irmão, a paz, boa noite, seja bem-vindo. Por mais difícil que seja aquela situação que está sendo atravessada, o Senhor está agindo através da sua vida para abençoar aquela pessoa, e que às vezes você nem sabe. Eu queria te convidar a ler comigo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 23. E nós estaremos lendo até o versículo de número 26. Eu vou ler para poder adiantar. Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. E dizia a todos, Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus Cristo, irmãos, nos dando uma ordem daquilo que ele cumpriu na íntegra, na prática. Ele está nos mostrando que a nossa vida, ela não circula somente sobre os nossos próprios projetos, sonhos, desejos, vontades. Muitas vezes na nossa trajetória será necessário projetos, sonhos, vontades ficarem em segundo plano, para que a vontade dele
venha ser cumprida por cada um de nós. E quando Ele nos faz um convite de negar a nós mesmos, eu vou lembrar de uma cidadezinha chamada Paracambi, lá no Rio de Janeiro. Minha esposa vai lembrar de uma outra cidade chamada Mendes, no interior, aonde Ele nos faz um convite a servi-lo em sua seara. E nós iremos perceber que quando o Senhor nos convida, pastor Melquisedeque, para a sua obra, para o seu chamado, muito daquilo que nós sonhávamos e desejávamos irá precisar ficar para trás. Os projetos pessoais terão que ser deixados de lado. E aí vai começar o processo de negar a si mesmo. De você olhar para a sua condição, para o seu investimento, olhar para a sua vida e para os seus projetos futuros e decidir qual é a minha prioridade. Qual é a real intenção do meu coração? O que eu estou disposto a fazer? Qual é a minha disponibilidade? Em que eu poderia contribuir para que o reino de Deus possa crescer e alcançar aqueles que ainda não foram alcançados? Qual é o real papel que eu preciso desenvolver? O primeiro papel é de tomar a decisão de negar a mim mesmo. Porque quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a cruz, um instrumento de morte, na verdade nós estamos assumindo um papel extremamente importante e respondendo para Deus: eu pego a cruz para crucificar todas as minhas vontades, todos os meus desejos, para que o Senhor possa, através do sacrifício da cruz que eu carrego, gerar a vida que o Senhor deseja, para que eu cumpra aquilo que o seu coração tem planejado, determinado, para que eu assim possa seguir a sua vontade. Quando nós tomamos a cruz que Cristo nos orienta, nós estamos dizendo a Ele: o mundo não mais me seduz. As propostas que outrora me seduzia, pegava os meus olhos e atraía para aquele foco, para aquela situação, já não vai mais ter domínio sobre a minha vida, porque a minha vida está crucificada com Cristo, e a vida de Cristo agora rege a minha vida. E a minha vida já não é mais importante como eu achava que era, porque a importância que Cristo fez brotar no meu coração sobre o seu reino e sobre alcançar aquele que carece da palavra da salvação, agora tomou a minha vida por completo. O negar a nós mesmos e tomar a cruz vai nos tornar semelhantes a Cristo. E nós iremos falar exatamente aquilo que Cristo falou por algumas vezes. A minha vontade é cumprir a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. E nesse cenário, todos nós, absolutamente todos, encontrará um lugar de atuação. Vocês podem ver aqui, tem os meninos que cuidam do som, da câmera, tem um músico me ajudando com o fundo. Existe lugar para todos, por menos capacitado que seja, por menos instruções que esteja. Que isso, missionário? Como assim? Irmãos, nós lidamos com povos ribeirinhos, pessoas que não receberam
instruções e muitos dos nossos irmãos não sabem ler, não sabem escrever. E quando você vê essas vidas sendo cheias de Deus, glórias, quando vocês olham para essas vidas e vê Cristo sendo a pessoa mais importante das suas vidas, você vai entender algo extremamente importante. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e aonde Ele quer. Quando você olha para um ribeirinho que todo mundo olhava, irmãos, e dizia assim: esse aí, não. Irmão Cacheado Wagner. Esse porre aí, esse não. Um homem que recebia parte do seu salário, irmão, subia durante uma semana e gastava tudo com bebida. E a sua família passando fome, seus filhos padecendo necessidade. E você vê uma vida dessa sendo transformada através das orações da igreja. Irmãos, vocês não estão entendendo? A sua oração, ela mexe com estruturas. Quando a igreja se põe a orar, cadeias são quebradas. Nós somos movidos em direção ao projeto de Deus. E aí você vê, você ora assim: Senhor, nós precisamos de um barco novo para que esse barco sirva, para que nós possamos ir até lugares onde pessoas não ouviram falar do seu evangelho. Aí sabe o que acontece? Eu estou andando, hein, pastor? Sem problema? Aí um belo dia você chega numa localidade onde o barco está sendo construído, André. E daqui a pouco você é chamado: pastor, missionário, vem cá. E quando você chega nesse lugar, irmãos, onde o barco está sendo construído, está em terra ainda, não tem motor, poucas madeiras. E aí você escuta assim: olha, o Cacheado, o Wagner, está tomando uma decisão. O seu coração acelera. E aí quando você chega para poder saber qual é a decisão que ele está tomando, pastor Melquisedeque, ele está fazendo uma confissão de fé, reconhecendo Jesus Cristo como seu Salvador, Rafaela. E aí quando você olha para aquela cena, você vai ver uma família que vivia escravizada, porque aquele pai de família usava o seu recurso para tantas outras coisas, menos para cuidar de sua família. E aí você vai ver a mulher dele vindo e se prostrando ao lado dele. Você vai ver o filho mais velho vindo e se prostrando. Os demais filhos chegando. E ali nós levantando um clamor, pedindo a Deus para poder agir, mudar a história daquela família. E você lembra da oração que você fez alguns meses atrás: Senhor, usa esse barco para que possa alcançar os que não são alcançados. E Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa, de uma forma graciosa, antes mesmo do motor do barco estar no lugar, Ele começa o seu plano de salvação sobre a vida daquela vila. Glórias! Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus! Glorificado seja o Senhor nas alturas! A Ele toda honra, glória e adoração! Passa-se os dias, o barco continua em terra. Vamos realizar um culto, ribeirinho. Um espaço coberto por palha, terra batida. Os nossos bancos, muitas vezes tocos de árvore. O senhor vai conhecer lá. Está melhor agora, está mais confortável. E quando você começa o culto, você vai ver uma ação de Deus dando seguimento. Vem o pai do construtor do barco e confessa a Cristo.
Vem a mãe do construtor do barco que confessa a Cristo. Vem os tios, tias, primos. E um ambiente, irmãos, que era para reunião de morte. Jesus Cristo. Aquele que despedaça cadeias. Aquele que quebra o jugo. Aquele que troca o fardo. Ele age. E Ele age, gerando vida. E as orações são atendidas. E o barco, antes de descer para a água, já havia acontecido o primeiro casamento naquele lugar. E o primeiro batismo nas águas. Em uma comunidade que não conhecia o Evangelho de Cristo. O tomar a cruz vai nos levar a negar os nossos sonhos e projetos. Mas irá nos permitir a viver os projetos de Deus. Vai nos levar a ver as maravilhas do Senhor. Onde o poder público não chega, irmãos. Onde a educação não chega. Aonde uma força militar não chega. Jesus de Nazaré, Ele envia os seus missionários. Porque Ele mesmo deu a ordem. Ide. Ide. Por todo mundo. É um pouquinho do testemunho. Vocês ainda, e até que Ele venha, permanecerão sendo, e eu me incluo nisso, sendo sal da terra e a luz do mundo. Você é o sal da terra. É você que vai temperar o lugar que não tem sabor. É você que vai melhorar o paladar. A luz que está dentro de ti e que reflete sobre a sua vida, ela é extremamente importante. Porque foi através da luz de outros que a sua vida foi iluminada. Está na hora de você deixar essa luz que alumia a sua vida se expandir ainda mais. Eu não consigo falar o nome dessa região. Esse negócio é difícil. Que essa região possa ser impactada pela sua vida. Que esta localidade possa ser impactada por esta igreja. Que o testemunho que vocês carregam possam testificar aquele que vocês servem. Que a graça de Deus, a paz que excede o entendimento, possa refletir em vossas vidas com autoridade e ousadia. Não fique inibido. Não fique inibida. Deus usará as vossas vidas para que tantas outras vidas venham ser alcançadas. Seja os que estão presentes aqui, aí eu vou falar para o pessoal que tem na internet, seja para a vida daqueles que estão nos presenciando ou nos assistindo através da rede social. Você precisa entender, a luz de Cristo não se apagará, o sal não perderá o seu sabor. Jesus é sobre a sua vida. E aonde a igreja está, escute isso, você sabe esse versículo. E aonde a igreja está, as portas, ô glória, vou fechar, tá, meu pastor? Já viu o negócio? Aonde a igreja está, as portas, vai ter que ser bem forte, né? Aonde a igreja está, as portas do inferno não prevalecerão. Deus vos abençoe.
Pastor, não vou me exceder. Permita-se um instrumento de Deus para a sua geração. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Confiar a oportunidade de um homem que tu nem conhece e ainda mandou lavar louça e roupa suja. Acho que nunca mais o senhor vai pedir para caçar onça. Eu conheço pessoas que caçam onça lá, mas eu não me atreveria. Até porque eu seria um prato cheio. Deus abençoe a sua vida. Irmão André. André é um amigo nosso, irmãos. Rafaela é uma amiga nossa. Presente de Deus na nossa vida. São instrumentos do Senhor. Primeira vez que eles foram lá nos visitar, eles estavam com... Vocês estavam pesquisando viagem para a Europa, é? Para passear um pouquinho, né? Aí Jesus manda vocês lá para o Ribeirinho. Posso dar uma palavra aqui? Eles se lascaram, irmãos. Tiveram que dormir num giral. Para cá é varanda, né? A casa tinha 2 cômodos. E eu lembro que eu estava com a minha esposa. Onde que está a Carol? Eu falei assim, Carol, eles estão dormindo lá fora. Vou chamar eles para dentro. Mas aonde? Só tem a cozinha. E eles passaram para a cozinha. Mas o propósito que Deus tinha para a vida deles, irmãos, era muito maior. Muito maior. Assim como Deus tem propósito para as vossas vidas também. Deus abençoe ricamente. E tudo aquilo que eu compartilhei com vocês só serve para uma coisa: aumentar a vossa responsabilidade. Estejam orando pelos povos ribeirinhos. Segundo segmento menos evangelizado, ficando apenas abaixo dos indígenas. Mas me permita dizer antes de ir embora, isso aqui é para mim de presente? Pode ser? Não era não? É assim que missionário pede, tá, irmãos? Muito obrigado, pastor, pelo presente. Segundo segmento menos evangelizado. Mas em um futuro breve, vocês ouvirão que não estará mais nesse ranking de estatística. Porque o Senhor alcançará as comunidades ribeirinhas para a glória do seu nome. Deus abençoe. Pastor Melquisedeque.